menina, tudo bem contigo? Seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal maravilhoso. Me chamo Laísa Celi e como vocês puderam ver, hoje eu estou aqui para dar continuidade à primeira parte do vídeo do nosso novo quadro aqui do canal, Eu Te Conto, tá? Então nós estamos com a parte 2 de Esther e vamos começar. Roda a vinheta. Aquilo que tinha acontecido, o rei não conseguiu dormir pensando em tudo o que estava acontecendo. E aí ele pediu um livro de histórias, que tinha um livro que registrava todas as histórias que aconteciam no reinado e tal. E ele pediu aquele livro e ele foi ver. E aí ele viu que naquele livro tinha o nome de quê? De Mardoqueu, né? E o que Mardoqueu tinha feito, Mardoqueu tinha avisado que os dois guardas lá iam matar o rei, enfim. E ele perguntou a um dos seus servos o que é que foi feito para Mardoqueu, né? Como retribuíram. E os servos disseram, não foi feito nada. E o rei fez, como assim não foi feito nada? Precisa se ser feito alguma coisa para honrar este homem. E aí o rei sabia que tinha uma pessoa ali na parte de fora do palácio, e o rei perguntou quem era, e os oficiais disseram que era Amã. Então ele mandou Amã entrar. E Amã entrou. E aí ele olhou para Amã e disse assim, o que você faria para uma pessoa cujo rei quer agradar? E Amã, pensando que era ele, né? Pensando que ele queria ser honrado, olha o que Amã disse. A homem que o rei quer honrar, manda trazer um manto que o próprio rei costuma usar e um cavalo que o rei costuma montar e que leve a coroa real na cabeça. Em seguida, mande que alguns dos príncipes mais importantes do reino vistam o homem com aquele manto e depois eles devem levar o homem pelas ruas da cidade montado no próprio cavalo do rei e dizer em alta voz diante de todo mundo: é assim que o rei honra as pessoas que verdadeiramente ele deseja honrar. Este é o homem cujo rei quer agradar, enfim. Que Amã pensava que era com ele mesmo, né? Aí o rei disse, ótimo, então vá depressa e faça tudo isso pra quem? Pra Mardoqueu. E parece que o jogo virou, não é mesmo? E aí o que aconteceu? Então Amã pegou o cavalo, pegou lá o manto, fez tudo isso, saiu pelas ruas gritando, esse assim é o homem cujo rei deseja agradar, é desse modo que o rei agrada, não sei o que. E aí chegou em casa furioso, chegou em casa com muita vergonha, porque na verdade ele queria matar Mardoqueu. E olha o que ele fez. Ele saiu pelas ruas gritando que Mardoqueu era um homem honrado pelo rei. Olha mesmo, o jogo virou, né? E aí o que aconteceu? Depois disso, Mardoqueu voltou para o seu trabalho, né? E aí Amã foi e disse para a mulher dele o que tinha acontecido. Aí a mulher dele disse assim, olha, se tu continuar com essa ideia aí, vai dar errado. Porque se o cara já tá honrado, vai dar errado. Se tu continuar com essa ideia, o rei não vai aceitar, não. Nessas condições, tu vai ficar arruinado. Aí eles estavam discutindo e tal, só que a Amã tinha que ir para o banquete que Esther tinha preparado, né? Ainda ia acontecer naquele dia. E a Amã se arrumou às pressas e foi para o banquete. Então, quando estava todo mundo na mesa, o rei perguntou à rainha Esther, minha rainha, o que você deseja? O que você quer que eu faça? O que você pedir, eu farei. Aí Esther disse desse jeito, se eu posso contar com o favor do rei, se for do agrado do rei, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se apenas nos tivesse vendido como escravos e escravas, eu não ia dizer nada, porque nenhuma aflição como essa justificaria incômodo ao rei. Aí o rei disse, que conversa é essa? Quem teria coragem de tocar em você? Entendeu? Onde está essa pessoa? Aí Esther foi e disse assim, o inimigo adversário é Amã. O rei... Então Amã ficou apavorado, o rei ficou super furioso e saiu, foi para o jardim do palácio. E aí, Amã se levantou, correu para cima de Esther, onde ela estava, pediu, implorando a ela que não fosse morto. E ele se atirou sobre ela, assim, quando ela estava sentada. No mesmo momento, o rei voltou para a sala e viu aquela cena e pensou, será que ele quer abusar da rainha aqui no palácio, diante dos meus próprios olhos? Então o rei, sem demora, mandou que os oficiais pegassem Amã e o matassem na mesma hora, entendeu? O jogo virou totalmente. Mandou matar Amã na hora. E aí, um dos oficiais, um dos homens de confiança do rei, disse que Amã estava preparando uma forca para Mardoqueu, não sei o quê. E o rei disse assim, então mande matar Amã com a mesma forca que ele construiu para Mardoqueu. O jogo virou. E aí, isso aconteceu, né? Enforca Amã nela e ele vai morrer na forca que ele preparou para Mardoqueu. E aí, assim foi. Fizeram o que o rei mandou. Naquele mesmo dia, o rei deu à rainha Esther todos os bens que era de Amã, passou para ela. Mardoqueu foi trazido à presença do rei, porque Esther contou que ele era o primo dela, e ela era judia, e blá 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 blá. E mais uma vez, Esther foi perante o rei, se ajoelhou-se, pedindo com lágrimas nos olhos que poupasse o povo dela, não só ela e Mardoqueu, mas que poupasse todo o povo dela, porque
o decreto ainda estava rolando. Quando chegasse dia 13, todos os judeus seriam mortos. E aí o rei disse, ela perguntou se fosse o agrado do rei, então o rei disse a Ester e a Mardoqueu: já dei a Ester o palácio de Amã e ele foi enforcado porque tentou matar vocês. Agora vamos escrever outro decreto aos judeus em nome do rei, em favor dos judeus, como lhes parecer melhor, e coloque o sinal do anel do rei, pois um documento escrito em nome do rei e selado com seu anel não pode ser revogado. Imediatamente foram chamados todos os secretários do rei e começaram a preparar todo o decreto para quebrar aquele decreto anterior. Mardoqueu, ele foi colocado no lugar de Amã. Ele foi colocado como o homem mais poderoso do reino. Ele só estava... acima dele só tinha o rei. Então ele foi colocado no lugar de Amã, né? Mardoqueu tinha o anel do rei, então ele selaria aquele decreto para livrar a vida dos judeus. Esse decreto tem que chegar o mais rápido possível. Então a galera, depois do decreto estar preparado, saiu correndo para entregar em todos os lugares os cavalos mais rápidos, com o povo tudo muito rápido, porque tem que chegar antes que chegasse o dia 13, e quando chegasse esse dia 13, essas pessoas todos os judeus iriam morrer. E aí esse decreto, graças a Deus, chegou a tempo, livrando todos os judeus e dizendo que se alguém ainda tentasse matar esses judeus, eles poderiam, por bem deles, se livrar dessas pessoas. Eles poderiam matar, se vingar dessas pessoas, matar essas pessoas, revidar, entendeu? Porque, de acordo com o decreto do rei, os judeus não poderiam morrer, mas se alguém ainda tentasse matar eles, eles poderiam eliminar essas pessoas. E foi assim que aconteceu. Quando chegou no dia 13, ainda existiam pessoas que foram atrás e quiseram matar os judeus, e aí os judeus foram e acabaram com essas pessoas de acordo com o decreto que o rei tinha permitido ser lançado. A lei foi publicada em todas as províncias, né, como já falei, todas as províncias, todas as cidades. E assim aconteceu. No 14º dia, ainda existiam pessoas que queriam matar os judeus também acabaram, e ali os judeus ficaram felizes porque agora sim eles podiam viver em paz, não tinha mais quem perturbassem eles. E aí, com isso, o dia 13 foi o dia em que foi escolhido para festejar. O rei resolveu colocar como um feriado para festejar a libertação do povo judeu, né? Libertação, tipo assim, para que eles pudessem festejar e se alegrar. Esse feriado foi para que os judeus pudessem lembrar e se alegrar que não foram mortos, mas que eles foram salvos, e, enfim, que o rei tinha dado liberdade a eles, que tinha acabado com o decreto anterior. Então, esse dia 13 vai simbolizado para eles, um dia de comemoração, porque é o dia que eles iriam morrer, mas eles foram salvos, né? Eles não morreram. Então, é o dia que eles comemoravam. E assim aconteceu. Mardoqueu continuou como o cara da patente alta no reinado, né, do rei Xerxes. Esther continuou como uma rainha, os judeus continuaram sempre good vibes e sempre eram favorecidos, nada de mal acontecia a eles. E essa foi a história, por uma atitude de Esther. Ela resolveu arriscar para salvar a vida do seu povo. E Esther não teria tido coragem se o povo não tivesse clamado e pedido a Deus que fizesse a vontade dele, né? Então, foi certa a posição de Esther de pedir que orasse e jejuasse pela vida dela, porque ela também iria fazer esse jejum e essa oração, e ela ter ido se cortar ao rei. E olha só, além de Amã, todos os filhos dele também foram mortos, porque eles também tentaram matar os judeus no dia 13. Então eles foram mortos junto com os outros, e foram mortos enforcados também. Os judeus mataram eles assim. Amã tinha alguns filhos, e todos eles foram mortos, enforcados, como o rei tinha destinado, que eles fossem mortos assim como o pai. O inferno se levanta, mas não adianta. Quem vê seu povo de Deus. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Logo após irão aparecer outras histórias da Bíblia, tá? Essa aqui ficou muito grande, por isso que eu dividi em duas. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Se você caiu nesse vídeo aqui e não viu a parte 1, vai lá, dá uma olhada na parte 1, depois você volta aqui. Ou se você já assistiu tudo aqui, percebeu que tá faltando uma peça do quebra-cabeça, volta lá, assiste aquele vídeo, depois você volta pra aqui e entende melhor, tá bom? Curta, comente, compartilhe, se inscreva nesse canal. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa aprender com a história de Esther, que nós possamos aprender com a história de Esther, que onde Deus nos colocar, nós temos que frutificar. Onde Deus nos colocar, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que lutar, batalhar pelo nosso povo. Então, é isso. Que Deus abençoe vocês. Um beijo e até a próxima.